Cidades abandonadas no Japão. De 9 milhões de casas abandonadas. Ilhas completamente sem vida, com inúmeros prédios, casas, cidades inteiras vazias. E o número só cresce a cada ano. O mais curioso é que o governo tá dando muitas casas de graça, mas ninguém quer. Algumas dessas casas até ficam no interior, em regiões muito bonitas, onde ainda vivem algumas pessoas. Mas por que ninguém quer ir morar lá? Uma em cada 7 casas no país está completamente abandonada. Você encontra casas sendo vendidas a preço de banana em regiões que não são ruins, mas ninguém quer comprar. Tem vilarejos onde todo mundo simplesmente foi embora. Até mesmo uma vila onde só vivem bonecos. Bom dia, Juregão. Você tá foda, hein? Caralho. Pô, não chegou notificação não, Ah, mano, agora juro. que você espera a notificação. Antes, quando dava 8h30, o senhor já tava aqui no Discord. Agora espera a notificação, não é brincadeira, galera. Esses caras, agora é assim, ó. tava O cara fica famoso aí, ó. E depois reclama do Breno. É assim, mano, que a gente ganha. Tava jogando, Ah, pô. jogando é minha pemba, rapá. De todos os moradores que já passaram por ali. Mas pra onde que essas Subiu pessoas pra foram cabeça, e é. por que elas sumiram? Nesse vídeo, você vai conhecer algumas das ilhas mais bizarras do Japão, cidades inteiras que foram abandonadas da noite pro dia, e vai descobrir por que existem tantas casas abandonadas no Japão. Meu nome é Simon. É, a gente viu outro dia aí por quê, né, mano? Infelizmente a taxa da galera que manda churrascada aí, que dá um desconnect do servidor, absurda, né, cara? Infelizmente. Esse daqui é o Rota Asiática. Ó, tem caso aí que o cara vai de base na própria casa, né? E aí a galera só vai descobrir meses depois, pô, quando tá subindo o cheiro já. Aí é foda, mano. Bora pro vídeo. Tem o lado bom e o lado ruim, né? O Japão, cara, você anda nas ruas, um silêncio maravilhoso, um lugar... Nossa, moraria tranquilamente. Não tem, pô, cachorro latindo o dia inteiro, vizinho com forró risca a faca. Calma, amor, tô indo aí. Sabe? Essas músicas do capeta. Não tem nada disso, mano. Mas, por outro lado, o isolamento tem seu lado ruim, né? Vamos começar entendendo qual que é o tamanho desse problema. O Japão tem 9 milhões de casas vazias. Elas são chamadas de Akiya em japonês. E parece que isso vai piorar muito. Até 2040, 30% de todas as casas japonesas podem estar vazias. Isso não é um problema de uma região, é um problema do país inteiro. E a gente está falando aqui do Japão, a terceira maior economia do mundo. Um país que parece ter saído do futuro. Mas por que cidades inteiras estão sendo abandonadas? Existe mais de um motivo e você vai se surpreender com eles. Essa daqui é a Grande Tóquio, uma das cidades mais modernas e densas do planeta, com prédios gigantescos, muita tecnologia e milhões de pessoas vivendo em espaços minúsculos. E aqui você tem o interior do Japão, com vilarejos completamente vazios, casas tomadas pela vegetação, ruas desertas, um silêncio que parece muito aqueles filmes de mundo pós-apocalíptico. É como se existissem dois países completamente diferentes em um só lugar. E um dos lados mais assustadores do Japão que você pode conhecer são as Ilhas Fantasmas. Essa daqui é Hashima, também conhecida como Gunkajima. Nos anos 1950, essa pequena ilha tinha cerca de 5.000 habitantes. 5.000 pessoas vivendo em menos de 1 km². Era a maior densidade populacional do mundo inteiro na época. Imagina você viver dentro de uma lata bem pequena com mais 50 pessoas. A ilha tinha prédios de apartamentos, escolas, hospitais, cinemas e até mesmo alguns templos. Era uma cidade bem completa que foi construída em cima de uma mina de carvão no meio do oceano. Só que em 1974, a mina simplesmente fechou. E adivinha o que aconteceu? Essa ilha foi completamente abandonada em um único dia. Em 24 horas, todo mundo que morava ali simplesmente desapareceu. Hoje em dia, Hashima é uma cidade fantasma. Prédios em ruínas, janelas quebradas, tudo praticamente desabando. 0 habitantes. A natureza está retomando tudo. Isso daqui parece muito aqueles cenários de filme de fim do mundo. Inclusive, ela foi cenário do filme do James Bond, o Skyfall. Depois de um tempo, a ilha se tornou uma atração turística muito macabra.
As pessoas pagam pra ver o que sobrou dessa civilização abandonada. Que doideira, hein, cara? Virou atração turística mesmo. E Hashima não é a única. Você tem Ikeshima, que é uma outra ex-ilha mineira que está mais ou menos 90% desabitada. Você também tem Sarushima, que é uma ilha militar abandonada perto de Tóquio. Você também tem Miyakejima, que foi evacuada por uma erupção vulcânica nos anos 2000 e muitas pessoas simplesmente nunca voltaram. Existem centenas de pequenas ilhas no Japão que não têm um único habitante. Ilhas inteiras, vazias, que inclusive já foram habitadas no passado, mas hoje em dia ninguém vive lá. Imagina o quão bizarro deve ser você estar à deriva no mar e quando você finalmente chega numa ilha, você descobre que não tem ninguém ali. Tá completamente vazia. Isso seria bem assustador. Mas por que ninguém volta? É muito simples. Não tem com o que você trabalhar nesses lugares. As casas e lugares estão completamente destruídos. Os custos de manutenção nesse lugar seriam muito altos. A conexão com o continente é muito cara e muito difícil, e principalmente, os jovens não querem mais esse tipo de vida isolada. Ninguém quer viver num lugar assim. Mas pasme, essas ilhas não são nem de longe os únicos lugares que foram ou estão sendo abandonados no Japão. Tem muito mais. Essa daqui é Fukushima. E alguns de vocês talvez conheçam por um motivo meio triste. Março de 2011, um terremoto de magnitude 9.0 atingiu o Japão. Um tsunami gigantesco devastou a costa. E então aconteceu o impensável. O desastre nuclear de Fukushima Daiichi. 160 mil pessoas são evacuadas. Cidades inteiras são abandonadas da noite para o dia. Nami, Futaba, Okuma, lugares onde famílias viveram por décadas, simplesmente abandonados em questão de horas. E é aí que nasce a Zona de Exclusão de Fukushima. O cenário desses lugares é bem apocalíptico, tá? De verdade. Carros abandonados nas ruas, lojas com produtos nas prateleiras, casas com mesas ainda postas. Parece que alguém chegou e apertou um botão de pausa na vida das pessoas. Ou então arrebatou essas pessoas. A natureza começou a tomar tudo de volta. E é bem... Você foi lá, ô Chemin? Hoje já reconstruiu tudo. Caraca, que doideira, velho. Aqui que fica a Zona Proibida. Um raio de 300 km² se tornou inabitada por algum tempo. Naquela época, a radiação ainda era uma preocupação. Só que com o tempo, felizmente essa zona foi diminuindo, muito devido aos esforços do governo. Só que esse lugar nunca voltou ao normal. O governo japonês tenta repopular algumas áreas, oferece dinheiro, facilidades de vida, incentivos, mas os jovens simplesmente recusam. Ninguém quer criar uma família em uma terra que é considerada contaminada. E isso não é só em Fukushima. Você tem vilarejos construídos em encostas de vulcões ativos, áreas em alto risco de tsunami, regiões que são propensas a deslizamentos. Você tem vários lugares que simplesmente se tornaram perigosos demais para viver. O Japão, de verdade, não é somente aquele paraíso bonito em Tóquio que todo mundo conhece. A verdade é que existem muitas regiões que você nem imagina, e esses lugares estão completamente abandonados. Até agora eu falei sobre aspectos naturais e causas que estão fora do controle humano, que muitas vezes obrigaram as pessoas a saírem de uma que doideira, né, mano? determinada região. Só que ainda existe algo bem mais curioso: os motivos humanos, como as crenças e medos que fizeram alguns lugares ficarem sem moradores do dia para a noite. No Japão, existe um conceito chamado Jikobuken, que são casas consideradas amaldiçoadas. Os japoneses evitam a todo custo viver em lugares assim, que geralmente são lugares onde aconteceram coisas ruins no passado. Inclusive, eu tenho um vídeo bem completo sobre isso, depois dá uma olhada nesse vídeo. Mas sem dúvida, um dos casos que mais preocupam eles são os casos de Kodokushi, que é a palavra para morte solitária. Quando alguém falece numa casa, especialmente de forma trágica, o valor dessa casa acaba despencando. Ou pior, ela fica completamente inabitável. Ninguém quer comprar essa casa. Parece que essa marca é permanente. Eu falei sobre isso em detalhes. Que loucura, mano. Compraria, Joragão, pra morar lá no Japão? Casinha depois de alguém bater as Pô, botinas? assombrada? Depende, a assombração vai pagar aluguel? Não sei. Não sei se pagaria Se aluguel. ela pagar o aluguel, dá pra gente trocar uma ideia, pô. Mas Morar juntinho. se for aquela assombração que aparece de noite.
Não entrando no meu quarto tem que haver limites, né? Durante um aluguel. Mas se for Entre eu e ela, aquela. assim. E se for aquela assombração, tipo a mulherzinha do grito? Não, aí com certeza ela pode entrar no meu quarto no momento que ela sentir afim. Ela fica à vontade. Sendo Começou a sair da logicamente. TV, ela sabe. Sendo logicamente de maior assombração, né? Deixando muito claro aí, Exatamente, tem que né? ser uma assombração maior de E idade. maior por de favor. idade, né? Ela faleceu ali com seus 25, 26, Isso. 27. Aí você Uma idade aceitaria. legal. Aí você aceitaria, de Com legal. certeza, sem dúvida. Toda Pode vir noite, com aquele cabelão na cara. do jeito tudo que Porra, vier. porra, molhada do poço. Deu meia-noite, tava. Deu Pode vir. meia-noite, vambora. Sai da TV aí, velho. Num vídeo passado, recente, e tem empresas que até fazem limpezas nessas casas. Mas parece que mesmo depois da limpeza, a casa fica manchada para sempre na cabeça dos japoneses. Tem também as superstições e os Bagulho, assunto mó sério, você falando bobagem aqui já. Vai tomar no cu, cara. medos que eles têm de fantasmas, fantasmas que Pra habitam quebrar o clima, galera. Caralho, que casas porra é antigas essa? onde pessoas morreram, e ninguém quer comprar uma casa fantasma. Bem as superstições e os medos que eles têm de fantasmas, fantasmas que habitam casas antigas onde pessoas morreram, e ninguém quer comprar uma Caralho, casa eu, hein? Deus é mais. assombrada assim. Ninguém vírgula, né? Eu compraria tranquilamente. Se o preço for bom e o fantasma não for muito bom de briga, eu acho que vale a pena sim. E por causa desses problemas, o mercado imobiliário em áreas rurais está simplesmente colapsando. A morte econômica do interior japonês geralmente segue o mesmo padrão. As indústrias locais morrem, as minas de carvão fecham, fábricas se mudam para a China ou para o Sudeste Asiático, onde a mão de obra é mais barata, a agricultura deixa de ser lucrativa, a pesca comercial não dá mais sustento. Enfim, são várias coisas, e daí você tem o mesmo ciclo de sempre. E acaba que os jovens daquele lugar vão procurar emprego nas cidades grandes. E então o ciclo se repete. Um exemplo real disso é a própria Nagoro, que é uma vila que só tem 30 habitantes, mas tem 350 bonecos de pano espalhados pela cidade. Uma artesã local passou a fazer os bonecos em tamanho Que real. Escândalo, 10 bagulho, reais. velho. Juju, no Japão tem uma lenda que você vai adorar. Uma mulher linda e maravilhosa que à noite ela se transforma a lenda do papacu. Ela só espera você dormir, o resto você já sabe, né, meu nobre? E as pessoas que foram embora ou acabaram falecendo ali. Cara, isso aqui é de filme de terror, tá? Direto de filme de terror, velho. Que isso, pô. A mulher reconstrói as pessoas depois de morrer e deixa ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Você é doido, mano. What? Tá, foi sair pras entidades entrar nesses bonecos aí, é 2 palitos, mano. É uma coisa bonita, mas ao mesmo tempo bem assustadora. E o Você é louco. Bari era uma cidade mineira também bem próspera, e a população caiu quase 100%. A cidade literalmente faliu, e os números não melhoram a cada ano. Você tem imóveis que custam menos do que carros usados. Existem casas sendo vendidas por 1 iene, é literalmente menos de $1. Mas parece que ninguém quer viver nesses lugares. E esse não é o único problema do Japão. A população japonesa está encolhendo desde 2010. O país perde mais de 500 mil pessoas por ano. É 500 mil de pessoas simplesmente desaparecendo a cada ano. A taxa de nascimentos é de 1,3 filhos por mulher. Você precisa que uma pessoa tenha pelo menos 2 filhos só para manter a população igual. Ou seja, o Japão está diminuindo. E pode ser que Caralho, é o Jotão brabo aí. Chegou brabo. Valeu, Jota. Tamo junto, meu irmão. Que loucura, hein? eles diminuam pela metade nos próximos 50 ou 60 anos. Os jovens estão fugindo em massa para Tóquio, para Osaka, para Nagoya. Nos lugares do campo, nas vilas rurais, você só tem idosos. E esses idosos não conseguem construir uma economia saudável naquele lugar. Muitas escolas rurais simplesmente chegam à falência e fecham todo ano. E Enable! parece que Tamo esses junto, meu lugares não têm muita irmão. solução. Brabíssimo. É uma situação extremamente complicada. E sinceramente, da forma como tá, a gente não sabe onde tudo vai parar. Isso que é uma ironia bem grande, tá? Na verdade, o Japão é um país bem rico e tem milhões de casas vazias. E enquanto isso, você tem em Tóquio uma crise habitacional. As pessoas vivendo em apartamentos minúsculos e pagando fortunas de aluguel. O problema não é falta de casas, é falta de distribuição, é uma série de outros problemas. E a pergunta é, será que eles vão conseguir reverter essa situação?
Mas e você? Você aceitaria doideira, viver hein, em uma mano? casa grátis, muito amigável no interior do Japão? Comenta aí embaixo o que você acha sobre tudo isso. Se você conhece também alguma cidade fantasma ou alguma história parecida aí perto de onde você mora, Que loucura. Olá! Rapaziada, tá abonado, hein? Caiu o salário, Juragão. Caiu na conta, bateu o grande, salário, tamo Lohan. gastando. Tamo gastando. Galera aí, ó. Bonada. Vambora. Valeu, galera. Valeu, Lohan. Valeu, Jota. E valeu, Luiz. É nóis. Doideira, hein?